Olá, seja muito bem-vindo ao meu humilde canal. Hoje eu quero falar com você um tema que já faz um tempão que eu queria falar, só que demorou, né? Enfim, os dias foram passando e a pessoa em questão que eu vou falar aqui, né? Que é o Felipe Neto, voltou aí às polêmicas e aí eu lembrei que eu queria falar sobre esse assunto. Estou aqui para falar sobre esse assunto com você. Esse assunto que eu vou falar em questão nesse vídeo o Felipe Neto, ele na verdade vai ser tipo assim um símbolo do que eu quero falar de verdade nesse vídeo. Então o Felipe Neto, ele na verdade é um símbolo do que eu quero falar. Então você presta bem atenção, me acompanha até o final para você entender todo o meu raciocínio. Se você assistir metade ou só o comecinho, você não vai entender todo o raciocínio, tá bom? Eu tenho alguns pontos a declarar, né, a ressaltar para que você possa pensar sobre o assunto, né? Eu estou aqui para fazer você pensar sobre esse assunto e eu tenho 2 pontos, mas antes de eu colocar os 2 pontos, eu quero primeiro colocar o vídeo do Felipe Neto e que eu quero explicar para vocês o quão difícil foi encontrar esse bendito desse vídeo, mas eu quero primeiro colocar o vídeo para que você veja, para que aí depois eu possa comentar os 2 pontos que eu quero destacar nesse vídeo e conversar sobre. Eu tô usando aqui uma iluminação que tá irritando meus olhos, mas tudo bem, né? Pra melhorar a qualidade desses vídeos, fazer o quê? Mas antes de eu colocar o vídeo do Felipe Neto, eu quero destacar pra você aqui. Esse vídeo que eu vi do Felipe Neto faz um tempão que eu vi. Não, eu não sei quanto tempo faz, na verdade foi o ano passado. A gente tá aqui dia hoje, dia 11 de agosto de 2020. E eu vi esse vídeo por volta de, eu não sei, final de 2019, então foi final do ano passado, começo desse ano. Eu não sei quando que foi exatamente quando eu vi esse vídeo. Porém, eu procurei esse vídeo no YouTube hoje pra poder fazer o vídeo pra vocês. Procurei e eu não encontrava. E procurei de todas as formas que eu pudesse encontrar. E eu encontrei outras coisas a respeito do Felipe Neto, outros comportamentos estranhos dele, né? Mas eu não encontrava esse vídeo que você vai ver agora. Eu consegui encontrar ele pelo Facebook. E eu vou deixar o link do vídeo completo pra você ver. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. O vídeo completo quando o Felipe Neto está conversando sobre sexualidade e outros assuntos a respeito de sexualidade com a Kátia Damasceno, que é uma youtuber que fala sobre sexualidade de forma bem, enfim, abrangente, não sei explicar, mas ela fala sobre sexualidade de forma muito aberta, enfim, né, sem tabu, aquela coisa toda. Tudo bem. Só que o que eu vi nesse vídeo, quando eu assisti em meados do final do ano passado para o começo desse ano, me incomodou. E é sobre isso que eu quero falar. Eles quererem falar sobre sexo da forma aberta não tem problema, né, pra eles. O problema é que tem uma coisa nesse vídeo que me incomodou. E eu fui atrás desse vídeo pra poder falar sobre isso. E usar o Felipe Neto como símbolo de algo que me incomodou e que eu noto, né, em muitos discursos de muitas pessoas. Só que o que acontece? Eu procurei esse vídeo completo do Felipe Neto com a Kátia Damasceno e eu não encontrava. Aí eu encontrei no Facebook, só que no Facebook também não tá a parte que eu vi, né, que ele fala, o que vocês vão ver já já, não tava. Falei, ué, mas então eu tô louca, eu não vi esse vídeo? Aí eu pesquisei de uma forma diferente no Facebook e eu encontrei o vídeo que eu estava procurando, só que cortado em um trecho. E o mais interessante, eu deixei aí o link do trecho que eu encontrei no Facebook pra você ver e deixei também aí embaixo o link do vídeo completo. Esse trecho que você vai ver agora não está mais junto com o vídeo completo. Eles tiraram esse trecho. Por quê? Porque de fato esse trecho não tá legal. E é o que eu quero comentar com vocês. Só que ele não tá legal. Tiraram esse trecho de dentro do vídeo completo, ou seja, se você assistir o vídeo completo, você não vai ver mais esse trecho, mas ele existe porque eu encontrei, você vai ver ele agora. E ele não é legal, só que esse tipo de pensamento que você vai ver agora, ele está incutido na cabeça de muitas pessoas.
e das pessoas que viram esse vídeo quando ele foi lançado e colocado no YouTube e propagado, e a ideia que vem sendo propagada por detrás dessas falas que você vai ver agora é um problema muito grave em questão e que eu vou aqui expor para que você pense sobre esse assunto, se você é um cristão ou não é um cristão, para que você pense sobre esse assunto, mas eu vou destacar 2 pontos, né? O primeiro e o segundo. Então, assiste agora o vídeo do Felipe Neto com a Kátia Damasceno, o trecho que eu vou comentar, e continua comigo aí para você ouvir os comentários. E o meu cachorro que sempre aparece nos meus vídeos, uma celebridade, ele sempre aparece subindo as escadas ou naquele sofá. Ok, agora vamos ao vídeo. Vamos falar de sexo. Vamos falar de sexo. Você sabe quem que criou essa demonização do sexo? Não, você sabe? A religião colocou muito isso, né? Primeiro, enfatizando que a religião colocou que tem que ser entre homem e mulher, né? Que já tá errado. O segundo, que ela enfatizou que deveria ser depois do casamento. E aí, o que o pensamento humano faz? Não, quanto mais eu esconder o sexo do meu filho, ele não vai querer saber o que é e não vai transar. Ou da minha filha, principalmente, né? Que aí a gente entra no outro assunto é tabu sexual pra mulher. Por exemplo, se eu tô com uma mulher que tem pouca experiência sexual, é jovem, sei lá, tem 20 anos de idade, tem 21 anos de idade, e essa menina deu pra poucos homens, eu costumo falar pra ela que preferia que ela tivesse dado mais. Há um tabu muito grande onde a mulher precisa preservar a sua vagina. Ninguém pode tocar. Nem ela. Nem ela, é verdade. É um problema. Pra ela ser uma mulher de família, uma mulher mais prendada, uma mulher pra casar. Cara, quando eu ouço alguém falar mulher pra casar, dá vontade de dar um tapa nos cornos do desgraçado. Mulher pra casar. Viram aí, né? Bom, eu tenho 2 pontos pra falar sobre este vídeo. O primeiro é o símbolo... O primeiro não, o segundo é o símbolo que o Felipe Neto está representando de um pensamento que está incutido na cabeça de muitas pessoas. Mas antes, eu quero falar de um primeiro ponto. Isso que o Felipe Neto acabou de falar, né? Sobre a questão da culpa de se ver o sexo de uma forma estranha, é culpa da religião. Não é errado falar sobre sexualidade. Na verdade, precisamos falar sobre sexualidade. É correto falar sobre sexualidade, né? Quando ele fala sobre religião, né, normal, a gente sempre vê as pessoas falando a religião, religião, religião. Ok, ele tem razão sobre a questão de religião e sobre a instituição igreja e todos os erros que seres humanos cometem. Ok. E, inclusive, é sobre isso que eu quero falar. Mas, vamos agora para a regra de fé do cristão, porque é sobre isso que eu quero falar, né? A regra de fé do cristão é a Bíblia, certo? Sendo a Bíblia a regra de fé do cristão, a Bíblia, ela fala sobre sexualidade. Só que a forma com que a Bíblia fala sobre sexualidade e a forma com que o cristão vê a sexualidade é diferente da forma com que outras religiões veem a sexualidade ou com que correntes filosóficas veem a sexualidade. A Bíblia vê a sexualidade do ponto de vista do Criador. Porque a Bíblia apresenta o sexo e a sexualidade como sendo criação do Criador. A sexualidade do ponto de vista bíblico não é fruto do ser humano ou do diabo. A sexualidade foi criada pelo Criador. Ok. E não só isso, mas tem um livro na Bíblia, que é o livro de Cantares, que é um livro pouco explorado pelas igrejas, pelos cristãos. E este livro mostra, narra relações, né, de intimidade real, sexual de um casal, que é Salomão e a Sunamita. Então, é um livro pouco explorado, né, para se falar sobre a questão da sexualidade, mas a sexualidade, ela tem que ser conversada. E essa forma de ver que o Felipe Neto expõe aí, a demonização do sexo é culpa da religião. Ele não está de todo errado, por quê, né? Porque os cristãos, né, e as igrejas cristãs, elas deixam sim de abordar os temas de sexualidade por conta de ser um tabu. Quando
quando a Bíblia, que é a regra de fé do cristão, expõe sobre todo e qualquer assunto. Porque precisamos saber sobre todo e qualquer assunto. Então, tem uma falha na abordagem dos pais com os filhos em relação à parte sexual. Tem uma falha na abordagem da igreja com os seus membros, com os seus discípulos, porque dentro do cristianismo nós fazemos discípulos. Jesus fez discípulos, ok? Então, o discipulado abrange e engloba todo o tema da vida do ser humano, todo. E para o cristão, à luz da Bíblia, Deus está em toda a vida humana. Não dá para você tirar Deus da vida humana e de qualquer situação, de tudo da criação. Deus está em tudo. Essa é a visão bíblica. Então, a sexualidade, à luz da Bíblia, com a ótica bíblica, não é igual ao que o Felipe Neto está propondo aí com a Kátia Damasceno. Mas o primeiro ponto que eu quero deixar claro é esse, que o Felipe Neto ter essa ideia e ela concordando, né? E ela dá uma tiradinha de sarro aí, tipo assim, ai, quem será? Ela dá uma demonizada, mas como é que eu posso dizer? O vão, o buraco que tem da falta de informação, de mulheres, né, não saberem dos seus prazeres sexuais, de não saberem como que funciona o estímulo sexual entre um casal. Como essas falhas, né, até mesmo, querendo ou não, entra machismo. O machismo dentro da igreja entra porque não fala sobre a sexualidade feminina, né? Então a igreja, ela acabou não falando sobre esses assuntos, de fato fazendo com que esse assunto seja um tabu, e não só em questão da sexualidade do casal, mas a sexualidade quando você é solteiro e da sexualidade em outros campos, né? As que nós dizemos como as tentações sexuais, que existem vários sentimentos sexuais dentro de um ser humano que, à luz da Bíblia, né, está após a queda. Então, vamos lá, só para sintetizar para que você possa entender. Sim, a falta de conversa e de expor, de falar claramente, de conversar sobre sexualidade no meio cristão. Então, esse olhar de que a religião demonizou o sexo é por falta de não falarem sobre esses assuntos. Só que a Bíblia fala sobre esses assuntos, a Bíblia fala sobre sexualidade. Então, o problema não está na Bíblia, o problema está nos homens, nos seres humanos, nas instituições que não abordaram e se omitiram ou não deram tanta importância, né? Porque se você for olhar lá, né, nas cartas do Novo Testamento do apóstolo Paulo falou pra caramba sobre sexualidade. O Velho Testamento fala pra caramba sobre sexualidade. Enfim, tem um livro inteiro falando sobre a sexualidade de um casal. Então a Bíblia não se omite sobre esse assunto, ok? Quem se omitiu foi sobre esses assuntos foram os homens, foram as igrejas, enfim. Mas esse assunto com a Bíblia é tratado claramente, só que a forma, a abordagem sexual à luz da Bíblia é completamente diferente da abordagem que o Felipe Neto tem. E que quem não é cristão tem. Então é sobre isso que eu quero falar agora no segundo ponto, que é o segundo ponto que eu achei muito estranho, complicado e que tá na mente das pessoas. E o segundo ponto, que é o ponto que me incomodou, que eu vou falar agora, sendo ele símbolo de algo maior, né? A forma com que o Felipe Neto aborda sobre a visão, a cosmovisão, né? A visão, a abordagem que a Bíblia tem, né? Porque não é a religião. Os pontos que ele tocou não é a religião, mas é o que a Bíblia diz. Lembrando, a religião, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo aqui, porque, enfim, a religião, na verdade, é outra coisa, né? Enfim, tudo bem. Mas a Bíblia é a regra de fé dos cristãos. Então, a Bíblia fala sobre o casamento, sobre o sexo ser criação de Deus. Ok, quando ele fala sobre
a questão da virgindade da mulher, que eu falei no primeiro ponto, a virgindade da mulher, né? Um tabu, que a mulher ela tem que preservar a virgindade e tal. Uma coisa que eu quero considerar, que é fato, a virgindade da mulher ela foi mais exaltada do que a virgindade do homem. Isso é machismo, ok? Sem problema nenhum eu falo isso. Por quê? Porque a Bíblia, ela vai nos ensinar que tanto a mulher quanto o homem devem preservar a virgindade. Então não é a mulher que tem que preservar, são os dois. Não é a mulher só, são os dois. Então, o fato de ao longo dos anos terem enfatizado com que a virgindade da mulher fosse a coisa mais importante e a do homem nem tanto, isso é reflexo de machismo dentro da igreja, né? Mas o que a Bíblia mostra é que a virgindade é para os dois, não tem diferença. É mulher e homem. Por quê? Porque a Bíblia vai enfatizar o casamento. E a Bíblia vai nos mostrar lá no comecinho e durante ela toda, né? Porque a Bíblia, ela se completa. Ela se explica, né? A gente não leva em consideração uma coisa que tá escrito só aqui e não tá escrito aqui. Tem que estar escrito, né, em outros lugares. Aquela verdade, ela tem que estar presente em toda a Bíblia. Ok. Então, o sexo, ele foi criado por Deus para um fim. O fim para alguns fins, né? Para prazer e para procriação. Então, o sexo foi criado para os dois, prazer e procriação. Ok. Porém, ele foi criado para ser desfrutado em uma relação, segundo o que as escrituras nos ensinam, monogâmica e entre um homem e uma mulher. E quando ele questiona que primeiro que a religião diz que só deveria ser entre homem e mulher, ele está questionando o que a Bíblia diz. Segundo, que enfim, não deve ser só em um casamento. Você pode ter relações sexuais com quem você quiser, a hora que você quiser. Você não precisa ter o compromisso do casamento. É o que ele está dizendo, né? E que esse tipo de pensamento é culpa da religião. Só que, na verdade, não é a religião que diz isso, é a Bíblia que diz isso. A cultura judaico-cristã, ok? Aí, é esse o ponto que eu quero chegar. Porque quando o Felipe Neto, e não só ele, mas quando todo um movimento de sociedade clama e prega respeito, aí alguém que prega e clama por respeito, senta pra fazer um vídeo, falar sobre sexualidade, ela precisa atacar o que os seus outros semelhantes creem, ou e vivem assim, e valorizam a vida nesse estilo. Se ele precisa atacar isso, tem alguma coisa errada com a visão dele, porque ele não consegue falar sobre sexualidade sem atacar a crença de outra pessoa. É isso que eu quero dizer pra você que tá me assistindo com esse vídeo. O respeito que se prega por aí é mentira. Porque se fosse verdade, ele não precisaria atacar a crença de outra pessoa. A forma de o cristão ver o mundo é a forma com que a Bíblia nos ensina. E por que pra falar sobre sexo, duas pessoas precisam sentar e dizer que é culpa da religião a forma com que a gente olha e fala sobre sexo? Ele está atacando não a religião, ele está atacando a nossa regra de fé, a Bíblia. É o que nós cremos. Então, e outra, o Felipe Neto é símbolo de muitas pessoas que pensam assim. Pessoas que são preconceituosas contra cristãos. Pessoas que são sim preconceituosas e que seriam preconceituosas contra Jesus, porque Jesus defendeu o casamento monogâmico, porque Jesus disse que adultério é abominação, ou seja, a relação sexual além do casamento. Ele disse que não. Então, peraí, Jesus não abrangeu o relacionamento sexual com quem você quiser fora de um compromisso de casamento. Então, as pessoas que pregam respeito e que falam inclusive de Jesus iam achar muito ruim de Jesus dar as declarações que ele daria, que o casamento é monogâmico. Mas lembrando, isso é para os que creem, isso é para aqueles que creem em Cristo e creem na Bíblia. Só que o que eu quero dizer é que se você prega respeito, se você levanta uma bandeira de respeito e você
senta pra falar mal da crença de outra pessoa, então, eu sinto lhe informar, você está sendo hipócrita. Hipocrisia. Eu sei que tem muitos cristãos que têm posturas bem complicadas, eu sei disso, mas não generalize. E nem por isso seja igual, já que você prega respeito. Eu sou cristã, eu estou aprendendo e quero aprender cada vez mais a respeitar e saber compartilhar a minha fé sem impor alguma coisa para alguém, né? Então, se você que prega respeito e pensa que a religião é a culpada de você não ter prazer sexual, você tá muito enganado. Primeiramente que você tá sendo hipócrita, que você tá desrespeitando a fé de outras pessoas. E segundo que não é isso que as escrituras nos ensinam, né? Mas é como eu falei no primeiro ponto, um dos problemas de se pensarem dessa forma, como o Felipe Neto está expondo aí, é porque os cristãos, eu não tô falando nem da igreja, tô falando dos cristãos, mas os cristãos e a igreja são a mesma coisa, basicamente, né? Mais ou menos, porque tem muitas igrejas, enfim. Mas os cristãos se omitindo de falar sobre esses assuntos, ou não falando sobre esses assuntos de forma que deveria ser falada, acaba gerando pensamentos de todos os tipos, e inclusive achando que o sexo é uma coisa ruim, ou não é uma coisa ruim, é uma coisa maravilhosa que Deus, para nós cristãos, né, nós cremos que o Senhor criou o sexo e Ele criou para ser desfrutado. Que todas as terminações nervosas sexuais que foram colocadas tanto no corpo da mulher quanto no corpo do homem, que todas as zonas erógenas que foram colocadas tanto no corpo do homem quanto no corpo da mulher, elas foram colocadas com a intenção de que o homem e a mulher pudessem desfrutar deste momento de amor. E não só de amor, mas de representação de uma união que se torna uma coisa só, né? Então tem a visão bíblica sobre o casamento, sobre a sexualidade, sobre o ser virgem, é completamente diferente da visão que o Felipe Neto tem e outras pessoas têm. Então, se a sua visão não bate com a visão de outra pessoa, não a ataque. Não ataque. Simples assim. É isso que eu queria dizer. Se você precisa atacar outras pessoas para poder querer gritar por respeito, ou sei lá, para poder propagar a sua filosofia de vida, você está sendo hipócrita, porque você está pregando uma coisa e está fazendo outra. Ok? Bom, gente, é isso aí. Este foi o vídeo de hoje. Se você quiser deixar um comentário, fique à vontade. Não estou aqui para brigar com ninguém. Eu estou aqui para expor para vocês, eu como cristã que penso, logo existo, e como é a visão, né, verdadeira das escrituras sobre muitos assuntos, porque sim, a Bíblia, ela é usada de muitas formas, mas ela tem uma aplicação, ela tem uma interpretação, mas por conta dessa interpretação nem sempre agradar todo mundo, as pessoas, elas transformam, né, elas deturpam, distorcem os textos bíblicos. E eu estou aqui para poder propagar conhecimento, para poder estimular. Eu estimulo você que é cristão, de repente nunca leu Cantares, a catar sua Bíblia, ler Cantares e estudar Cantares. A catar a sua Bíblia e ler Coríntios capítulos 6 e 7, e não só esses capítulos, mas ler a Bíblia inteira, para que você estude e tenha conhecimento sobre o que a sua fé ensina. Porque é isso que acontece, por falta de conhecimento, muitos estão errando, muitos não sabem o que creem. Quantos cristãos estão aí dizendo que são cristãos, mas não sabem no que creem, não sabem o que a Bíblia fala sobre sexualidade. E aí ouve o Felipe Neto e vai achar que é isso aí, a religião demoniza o sexo, quando na verdade não é isso. Então, enfim, eu estou aqui para propagar conhecimento. Se você não é cristão e me assistiu até aqui, muito obrigado por ter assistido até aqui. Mas o que eu quero dizer é que o respeito, ele tem que ser coerente. Se você levanta uma bandeira de respeito, então respeite de verdade, não só respeite até onde te interessa, mas respeite de verdade. É isso, ok? Muito obrigado por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Adeus. Tchau, tchau.